Bom, povo de Deus, está todo mundo aí, Natália? Aqui está todo mundo me acompanhando aqui. Vocês que me acompanham, alguns me acompanham desse tempo que eu estou aqui na igreja, outros de mais tempo. Tem algumas ovelhas aqui que são de outras localidades por onde passamos, pregando ou pastoreando. E sabem que eu não tenho a prática de fazer sermão encomendado. E quem não está muito habituado com isso, sermão encomendado é quando algumas pessoas pedem sermões específicos para tentar demover algumas pessoas de alguma ideia, enfim, ou quando a igreja está, por exemplo, numa situação complicada em termos políticos, está em um racha, por exemplo, e aí um grupo pede que o pastor fale em determinado texto, em determinada ênfase, e nunca dei vazão a isso, graças a Deus, tenho muita tranquilidade nisso, mas eu recebi um convite, na realidade um pedido para fazer um sermão, e esse sermão, na realidade, se dá por conta desse pedido, mas na realidade foi um pedido muito especial, muito específico de uma pessoa muito querida. No final do ano passado, estava dando aula para o Timóteo, dando aula e, enfim, falando, ele está me olhando ali no cantinho, né, filho? Nosso culto devocional e falando com ele, e peguei um livro que nós temos de histórias bíblicas e aí contando as histórias, ao passo que lá pela quinta, sexta história consecutiva, ele falou assim para mim: papai, como eu gosto da história e da vida de Noé. E eu falei: eu também, filho. E aí ele falou assim: conta para mim. Eu falei assim: mas de novo? Ele falou assim: de novo. E aí ele falou assim para mim: acho que é uma das minhas histórias favoritas. E eu falei assim: a do papai também. Eu gostaria de ter o currículo de Noé. E aí ele me surpreende, como sempre, com uma fala assim: se você gosta tanto, por que você nunca fez um sermão sobre Noé? Eu nunca te vi lá na igreja falando a respeito de Noé. Então, desde o final do ano, eu coloquei esse texto na lista de pregações desse ano, e como nós estamos estudando Gênesis, eu então fiquei ainda mais encorajado a compartilhar com você o texto de Gênesis capítulo 6, onde narra a história de Noé. Basicamente, nós iremos estudar um pouco do contexto e depois, nas outras semanas, Deus permitindo, eu aprofundarei um pouco mais a respeito do dilúvio. Hoje eu não vou falar muito a respeito do dilúvio, nem da arca, mas vou falar do personagem Noé. E o tema da nossa reflexão é como Deus vê o mundo. E por isso eu estou em Gênesis capítulo 6, eu leio de 1 até o versículo 9, tá bom? Peço que você abra o texto aí comigo. Deixa eu dar uma olhada se chegou mais alguém aqui. A Cleusa Cravo chegou aqui e também a Maria do Socorro, tá bom? A Maria do Socorro está toda feliz por mais uma bisneta, né? Graças a Deus. Mais um bisnetinho na família. Gênesis 6, de 1 a 9, diz assim o texto sagrado: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olhe comigo mais uma vez. Senhor Deus, diante desse texto tão profundo e tão rico, a minha oração é que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas e fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade a falar, a ministrar e a nos conduzir por meio desse texto. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Como Deus vê o mundo. A Bíblia diz para nós que os olhos do Senhor estão atentos ao mundo, que as suas pálpebras estão atentas, que as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O texto vai dizer para nós, no livro de Salmos, que o Senhor tem os seus olhos estendidos sobre nós. O livro de Provérbios, o sábio Salomão vai dizer para nós que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então nada foge do olhar de Deus. É muito comum no nosso tempo, marcado pela pós-modernidade, algumas pessoas que têm um ranço ou uma história no ateísmo ou no gnosticismo, dizendo para nós que Deus formou o mundo e não se preocupou mais com o mundo, que Deus formou o mundo e deixou o mundo largado, que não teve mais nenhuma intervenção divina após a criação. No entanto, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Deus sim formou o mundo, que Deus criou o mundo e que Deus está atuando no mundo, que Deus está fazendo a manutenção da vida, que Deus está com a sua mão estendida na direção da terra, que Deus está agindo para o benefício do homem, a coroa da criação, que Deus está cuidando de toda a existência do universo. E assim o texto vai dizer para nós, e vários textos da Bíblia vão relatar essa verdade, de que os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus não está apático, Deus não é indiferente ao mundo criado por Ele, muito pelo contrário, Deus se preocupa com tudo aquilo que Ele criou, principalmente a criação do universo. Deus está atento, e certamente você já ouviu falar a respeito de Noé e a forma como Noé foi chamado por Deus para preservar a espécie humana e preservar todas as espécies dos animais que Deus então pediu para que ele colocasse na arca. E essa obra, na realidade, é muito gigantesca, é muito grande a obra da arca. Eduardo e Lucas, os nossos professores, dando uma aula sobre o dilúvio, falaram as dimensões, a dinâmica da construção da arca, como deu trabalho para Noé fazer e executar aquela obra, como Deus foi muito meticuloso ao deixar o plano, o projeto, para que Noé então pudesse executar. E aqui nós contemplamos essa história tão magnífica da vida de Noé e como Noé marcou a história bíblica, porque nós temos Noé no livro dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus. Então, se você ler Hebreus capítulo 11, quando Hebreus vai narrar os heróis da fé, você vai ver que Noé aparelhou uma arca, construiu uma arca para salvar a sua família. O apóstolo Pedro vai dizer que Noé foi o pregador da justiça, pregou, anunciou que chegaria o dilúvio e ninguém acreditou. E aqui, mais uma vez, nós precisamos reforçar o nosso tema, como Deus vê o mundo. Deus está atento ao mundo, e Deus estava atento ao mundo dos dias
de Noé. Noé teve consciência do seu papel na sociedade em que ele vivia e interferiu de maneira positiva no seu contexto. Naquele momento em que ele estava vivendo, foi uma pessoa de profunda convicção do seu chamado, da vocação de Deus, foi uma pessoa marcada pela obediência a Deus. Tudo aquilo que Deus pediu a Noé, Noé fez de uma maneira muito correta, mas Noé, assim como nós, também tinha o seu pecado, e nós já conhecemos os nossos professores Eduardo e Lucas falaram para nós a respeito de um deslize de Noé, por exemplo, quando ele sai da arca, ele planta uma vinha e depois, com o produto da vinha, ele toma aquele vinho e ele fica um pouco alegre, né? Ele fica um pouco alto, como as pessoas costumam dizer, e aí nós temos, mais uma vez, essa amostra da Bíblia, onde a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis para enaltecer a graça de Deus e mostrar que todos são pecadores, sinalizando assim que somente Jesus é o santo de Deus, o perfeito de Deus. Mas Noé é um homem convicto, homem de fé, homem de convicção de tudo aquilo que Deus iria fazer. Pense bem, se Deus chegasse para você e falasse que iria mandar uma chuva torrencial, que mandaria água e que você precisaria então construir uma arca gigantesca para proteger todos aqueles que Deus então enviasse. E é claro que Noé teve que pregar, anunciar, e muitas pessoas zombaram, negaram a fé de Noé, não deram crédito à voz de Noé. E Noé, com muita perseverança, como pregador da justiça, eu fico imaginando Noé batendo os pregos, Noé tentando construir a arca, cortando, serrando as madeiras, passando lá o betume que foi indicado por Deus para que não entrasse água na arca, e assim as pessoas zombando: olha, não tem chuva, não tem nuvem no céu, nunca choveu de uma maneira tão torrencial assim. E Noé então pregando e anunciando o arrependimento. E assim como Noé foi importante para o Senhor, para demonstrar a sua justiça àquele povo maldoso, assim também Deus quer nos usar, homens e mulheres de convicção no plano de Deus. Devemos ser considerados pessoas dignas de proclamar o Evangelho, pessoas dignas de anunciar a mensagem de Deus, pessoas dignas ao ponto de chamar as outras ao arrependimento com muita convicção da mensagem que temos. Deus quer te usar assim como Ele usou a vida de Noé, e eu acho fenomenal, incrível o currículo desse homem. O currículo de Noé, no versículo 9, diz para nós assim, eu até acho que é muito interessante a forma como Moisés, o escritor bíblico, conta a vida de Noé. Ele fala assim: eis a história de Noé. Vou resumir a história de Noé. Vou dar para vocês um currículo de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, ele estava envolvido nesse contexto de maldade, de violência. No entanto, ele era um homem justo e íntegro. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. E Noé andava com Deus. O texto anterior, no versículo 8, vai dizer que Noé achou graças diante do Senhor. É interessante que sempre quando Deus quis mudar o rumo, o curso da história, Ele usou homens e mulheres segundo o seu coração para fazer uma grande revolução e mostrar o seu plano redentor através da vida de homens e mulheres. Eu anotei o nome de alguns homens aqui. Deus usou, por exemplo, Noé, Davi, Josué, Gideão, Paulo, Estevão. E agora eu gostaria de falar a respeito do contexto, para a gente depois entender perfeitamente o texto. Gostaria de começar no capítulo 4, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, que você me acompanhe, por favor. No capítulo 4, no versículo 8, a gente contempla a maldade no seio da família. O texto vai falar para nós do primeiro homicídio, quando Caim e Abel têm aquela dificuldade e se levanta Caim contra o seu irmão Abel e mata o seu irmão. Nós temos aqui então o ser humano já tomado pela maldade, o ser humano
tentando tirar a vida do outro e tira a vida do outro, ele tira a vida do seu irmão numa fração de maldade e de uma maldade envolvida na família. Esse era o contexto social daquela época. No capítulo 4, versículo 17, o texto vai dizer para nós que coabitou Caim com a sua mulher e ela concedeu Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome do seu filho. E aqui nós acompanhamos o avanço social, a construção, a engenharia civil, os prédios sendo construídos, a cidade sendo edificada. E é claro que o contexto de cidade e de construções naquela época é diferente do nosso, mas aqui há uma implementação de uma cidade. O texto também vai dizer, no capítulo 4, versículo 21, a respeito da implementação musical, o avanço em instrumentos, como a música já começa a fazer parte da cultura do ser humano. Capítulo 4, versículo 21, o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Ou seja, já havia a harpa, que é um instrumento extremamente difícil de ser tocado e um instrumento difícil de ser produzido. Qualquer luthier teria muita dificuldade em construir uma harpa por conta da dimensão das cordas, é muito difícil. A flauta é um instrumento um pouco, teoricamente, um pouco mais fácil de construção, mas a gente já acompanha a construção de uma cidade, a construção de instrumentos, a avanço tecnológico. No capítulo 4, versículo 22, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Tubal-Caim, ele consegue já fazer instrumentos cortantes, armas de guerra, ele consegue fazer instrumentos de bronze e de ferro, e aqui nós já acompanhamos o avanço tecnológico, as armas para as guerras sendo construídas. Capítulo 4, versículo 23, vai dizer para nós o avanço, e vai relatar para nós o avanço da maldade humana, como o homem se gaba da sua maldade. Capítulo 4, verso 23, e disse Lameque às suas esposas, e aqui já há uma situação extremamente complicada. Ele não tem uma esposa, ele tem duas esposas, ele já está completamente fora do padrão de Deus. Ele fala assim: Ada e Zilá são as suas duas esposas, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Eu matei duas pessoas, um porque ele me feriu e outro porque ele me pisou. Simplesmente ele está se gabando, está falando do avanço da maldade. E aí no capítulo 6, vamos pular aqui o capítulo 5 por conta do nosso tempo, mas no capítulo 6, do verso 1 a 3, nós vamos acompanhando a promiscuidade sexual do ser humano. Diz o texto, cumprindo o padrão de Deus da multiplicação da raça humana, mas essa multiplicação trouxe também a promiscuidade sexual. Diz assim o texto, capítulo 6, de 1 a 3, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres entre todas as que mais lhe agradaram. Então a regra para escolher uma esposa, para escolher um esposo, não era simplesmente a orientação de Deus, e não era simplesmente uma questão de foro pessoal, íntimo, de escolha. Não, agora a escolha era simplesmente pela beleza. Então os homens e as mulheres olhavam uns para os outros e tomavam para si as que mais lhe agradaram. Isso inclusive está aqui por conta dos filhos dos homens, que queriam ter contato com aquelas que eram mais formosas. E aqui há uma discussão, e o texto deixa muito claro, porque nós já fizemos um estudo a esse respeito, das duas descendências. Então, uma descendência que vem de Caim e outra descendência que vem de Sete. E aqui nós temos toda aquela discussão em que de uma parte são os filhos de Deus e da outra parte são as filhas dos homens. E aí os filhos de Deus que não conseguiram cumprir
o mandamento de Deus de não fazer um casamento misto, vão procurar mulheres mais formosas. E assim diz o texto, aquelas que mais lhe agradaram. Ou seja, era a questão sexual, o apelo sexual que fazia parte da escolha. Nós também temos o texto falando para nós, no versículo 4, que naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, olha a gravidade e as consequências. Depois que esses filhos dos homens possuíram as filhas, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, nasceu uma geração de valentes. E diz o texto que eles eram gigantes. E eles simplesmente eram varões de renome na antiguidade, que usavam a força, a opressão social, um povo maior que oprimia o menor. E esse é o contexto de Noé. Noé está vivendo nesse texto e nesse contexto de violência, de maldade, de avanço da corrupção humana. E aí a grande pergunta que eu faço no texto é: como Deus olha essa sociedade? Como Deus vê essa sociedade? Como Deus acompanha o desenvolvimento dessa sociedade, mas não um desenvolvimento para a honra e glória de Deus, mas um desenvolvimento que reflete muito o pecado e a maldade do coração do ser humano. Então, em primeiro lugar, Deus vê com dor e sofrimento. No versículo 6, o texto vai dizer para nós que Deus se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no seu coração. Então Deus olha para essa sociedade de Noé e vê uma sociedade corrupta, e como Deus vê? Deus vê com dor e sofrimento. E essa também é a visão que Deus tem tido sobre a nossa geração, sobre o nosso tempo. Deus olha para a depravação e olha com esse olhar pesaroso. O texto nos diz que Deus se arrependeu, e aqui a Bíblia está repleta de informações que Deus não é homem para que se arrependa e não vai mudar os seus planos. Na realidade, nós temos aqui, como na teologia nós falamos, uma linguagem, eu até escrevi a expressão porque é difícil de falar, antropomórfica, ou seja, é quando nós atribuímos sentimentos humanos a Deus para que nós possamos entender aquilo que passou no coração de Deus. É quando nós atribuímos aquilo que nós sentimos na visão que temos de Deus para tentar compreender, mesmo que de longe, aquilo que passou no coração de Deus. Então, quando Deus fala aqui, então se arrependeu o Senhor, quando o texto mostra que Deus então se arrependeu, uma melhor tradução seria: Deus chora ao ver a maldade do ser humano, porque o texto vai dizer no versículo 6 que isso pesou no coração do ser humano. Então Deus chora quando Ele olha para uma sociedade corrupta, uma sociedade marcada pela violência, uma sociedade que deu as costas para Ele. Então Deus chora, Deus sofre, Deus sente dor no seu coração ao ver a maldade do coração do ser humano. E isso porque a carnalidade chegou num grau elevado. Versículo 3: o meu espírito, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no coração do homem, pois o homem é carnal e seus dias serão 120 dias. O homem é carnal, ele não consegue buscar a piedade, ele não tem nada de espiritual, ele é carnal. E por isso eu vou destruir o homem juntamente com a sua maldade, porque o plano de Deus sempre foi construir o seu povo. É da linhagem de Noé, vale a pena lembrar isso, que é da linhagem de Noé que viria depois Abraão, pai de muitas nações, e que da descendência de Abraão nasceria Davi, e depois nós chegaremos no Cristo. Então Deus, preocupado com tudo isso, em primeiro lugar Deus vê com dor e sofrimento. Então Deus chora quando Ele olha para a humanidade, quando Ele olha e vê que a humanidade está distante dEle. Por 2 ocasiões Jesus também chorou. Em primeiro lugar, Jesus chorou quando Ele foi visitar o seu melhor amigo chamado Lázaro. Está lá narrado em João capítulo 11. Ele chora ao ver aquilo que o pecado fez com o ser humano, tirando a vida física.
Jesus chora diante da morte. Jesus chora ao ver que aquele não era o plano inicial de Deus. Jesus chora. Mas Jesus também chora ao ver a destruição de Jerusalém. Quando Jesus chega diante de Jerusalém e faz aquele lamento solene, ele diz de uma maneira tão profunda, e o texto no grego é muito profundo, porque o texto mostra as pausas, quando Jesus olha para Jerusalém e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, ó Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, Jerusalém que apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis ajuntar, reunir vocês como uma galinha que tenta reunir os seus pintinhos, os seus filhotes, mas vocês não quiseram. Então Deus chora quando Ele olha para a humanidade e vê que muitas pessoas estão fugindo da presença dEle. E a grande pergunta que eu faço nesse primeiro ponto é o seguinte: Deus se alegra com a sua vida ou Deus chora? Você traz alegria ao coração de Deus, ou melhor dizendo, você é motivo de alegria no coração de Deus, ou você traz choro ao coração de Deus? Quando Deus olha esse mundo corrompido, caído, perverso, Deus olha para mim e para você e encontra em nós motivo para se alegrar e falar assim: aí está o meu filho, a minha filha, criado à minha imagem e semelhança. Ou Deus sofre, ou Deus chora quando olha para a nossa vida? Eu espero, em nome de Jesus, que Deus tenha muita alegria ao contemplar a sua vida, que você e eu sejamos pessoas como Noé, que em meio a um contexto desfavorável, somos pessoas que vivemos para a honra e glória do nome do Senhor. Em segundo lugar, Deus vê com justiça e juízo. Se Deus vê com dor e sofrimento, em segundo lugar, Deus vê com justiça e com juízo. Nós costumamos falar muito a respeito do amor redentor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, do perdão de Deus, mas nós não podemos ausentar de falar a respeito da justiça e do juízo. Deus é um Deus de amor, sim, mas Deus é justo, e Deus vai aplicar justiça no mundo. Deus já aplicou justiça sobre Jesus, e um dia Jesus estará com o Pai, o justo juiz, julgando todo mundo. Deus vai aplicar justiça. Isso, amados irmãos, para nós que já somos salvos por Jesus, isso traz muita certeza e traz muita convicção e traz muita alegria. Mas para aqueles que estão longe de Deus, aqueles que não se renderam a Deus, aqueles que ainda não têm um compromisso de viver para Ele, ficam completamente apavorados, porque Deus vai aplicar justiça. Aqueles que não creem padecerão. A expressão de Deus está narrada aí no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. A maldade estava se multiplicando. E essa multiplicação era continuamente mal. E todo o desígnio do coração do homem era mal. E Deus diz: eu destruirei da terra. Está aí narrado no versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu. Em outras traduções, eu destruirei, revela aniquilação. Deus aplicando justiça. Se em primeiro lugar, Deus vê com dor e com sofrimento, em segundo lugar, Deus vê com justiça e com juízo. Por isso que nós pregamos o arrependimento, por isso que nós falamos da bem-aventurança de que é viver para Jesus, por isso que nós anunciamos com tanta urgência e com uma dose de emergência a mensagem do Evangelho. Porque se nós não estivermos com Deus, do lado de Jesus, confessando Jesus e sendo justificados pelo sangue de Jesus, um dia teremos que enfrentar a justiça de Deus.
Porque aqueles que creem, segundo Jesus, já estão julgados. Mas aqueles que não creem também já estão julgados, e esse julgamento se dá com destino no inferno. Porque Deus olha o mundo e vê que tudo é mal, que todo o desígnio do coração do homem é corrupto, está manchado pelo pecado, marcado, está maculado. E Deus fala assim: eu destruirei, eu vou enviar água, muita água, e farei desaparecer. Quem não se arrepender, quem não entrar na arca, não vai gozar de salvação. Agora, a parte boa do texto, amados irmãos, vocês que me acompanharam até aqui nesse momento, e vocês podem escrever aqui no chat, tá bom? Que a Natália vai interagir com vocês aí. Terceiro lugar, para caminhar para o final, Deus vê com graça. Deus vê com dor e sofrimento, Deus vê com justiça e juízo, mas em terceiro lugar, Deus vê com graça. Deus olha para o nosso mundo e olha com o olhar da graça. E a palavra graça é o termo hebraico ren, que significa ser misericordioso, ser generoso ou contemplar com favor. O texto vai dizer para nós, no versículo 8, porém, ou seja, sempre tem um porém, né, irmãos? Que bom, louvado seja Deus. O texto vem narrando maldade, dificuldade, falando de justiça, de destruição, de juízo, de violência, e aí tem um porém no versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Tinha uma pessoa diferente que era Noé, e Deus foi misericordioso com Noé, porque a vida de Noé depois vai dar continuidade à história do povo de Deus. Por meio de Noé, nasce a semente da continuidade do povo de Deus, a construção do povo de Deus. Então Deus também olha e vê com graça. Deus está olhando para o nosso mundo com justiça e com juízo. Sim, Deus está olhando para esse mundo e sofrendo com o pecado do ser humano e com o distanciamento do ser humano em relação a Deus. Sim, mas Deus também está olhando através da lente da graça. E que maravilha é desfrutar da graça de Deus. Como é bom se render à graça de Deus. Como é bom reconhecer que as nossas obras não nos levam à salvação e reconhecer que é tudo por meio da graça. A vida de Noé agradava a Deus e por isso Deus olhou para ele e falou assim: eu vejo graça na sua vida. Pelo favor divino, Noé foi salvo, pois demonstrou que o seu caráter estava limpo no meio de uma sociedade completamente suja, corrompida. Noé se manteve íntegro, correto, honesto diante de Deus. E eu acho isso sensacional. Então, como Deus vê Noé, um ponto de luz em uma sociedade em trevas. E a grande pergunta é: como Deus te vê? Como Deus contempla a tua vida, a tua história? Eu fiquei imaginando a minha história, a minha vida hoje, estudando esse texto. Como Deus me vê? Será que o Jefferson é um ponto de luz manifestando a graça de Deus? Ou estou completamente envolvido com as trevas, assim como os meus contemporâneos? Será que eu sou uma pessoa como Noé, íntegra, que prega a justiça, que tem credibilidade pela sua própria vida ao pregar? Ou eu estou tão contaminado com as trevas que o meu discurso não encontra eco na vida das pessoas? Como Deus te vê? Deus olhou numa sociedade podre, suja, corrupta, perversa, extremamente corrompida, marcada pela maldade, e viu Noé, e o coração de Deus se alegrou. Noé era um homem que andava com Deus, Noé era justo. Eu poderia encerrar meu sermão aqui, mas se os irmãos estão me acompanhando, eu vou caminhar um pouquinho mais e vou falar a respeito do versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Noé era um homem reto, íntegro entre os seus contemporâneos. Olha que interessante isso.
Eu até marquei aqui, justo no hebraico vai retratar aquele que vive de acordo com a vontade de Deus, com um padrão estabelecido por Deus. Ou seja, Noé estava vivendo em uma sociedade, em um contexto corrompido, mas ele não se vendeu, ele não colocou em negociação, ele não fez concessões a respeito da sua fé, ele foi obediente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A pergunta é: você é obediente a Deus? Ou você fica tentando, nessa cultura brasileira, tentando dar um jeitinho em tudo para adequar aquilo que Deus disse na nossa cultura? Noé não fez isso. Noé foi integral, ele falou o seguinte: eu vou cumprir tudo aquilo que Deus determinou para a minha vida. Porque Noé era justo. E justiça, no contexto bíblico, tem um sentido de retidão, uma pessoa certa, uma pessoa legítima, uma pessoa íntegra, inatacável, extremamente correta. E repare que essa ideia de justiça, de ser um homem justo, está relacionado à sua moralidade. Moralmente justo em meio a uma sociedade sem nenhuma moralidade. O texto vai dizer para nós que Noé também era reto. E reto no hebraico é uma qualidade moral também, porque retidão significa integridade. Esse adjetivo que revela uma pessoa que está caminhando para a perfeição, ou seja, uma pessoa sincera, sem defeito, íntegro, uma pessoa que é inteira. E retidão no Antigo Testamento tem a ver com o distanciamento da iniquidade. Ele estava em um contexto iníquo, marcado pelo pecado, mas ele queria se afastar do mal. Assim como Jó, que também recebe esse título, esse adjetivo, no seu currículo. Jó se desviava do mal, Noé se desviava do mal, estava em uma sociedade enferma, mas se distanciava do pecado. Estava numa sociedade maldosa, mas não queria viver na maldade. Estava em um contexto perverso, mas não queria que a perversidade adentrasse o seu coração. E diz o texto ainda que ele foi justo e reto entre os seus contemporâneos. Ou seja, ele estava no meio das pessoas. Ele não ficou isolado para cumprir a vontade de Deus. Ele estava no epicentro da maldade. E em meio à maldade, a um contexto de maldade, nós também podemos revelar a glória de Deus, porque Deus olha para o mundo e vê a nossa vida manifestando a graça, brilhando. Agora, também Noé é a prova de que o homem não é resultado do meio, porque ele estava num meio complicado, mas ele não se corrompeu. Ele estava numa sociedade eivada pelo pecado, mas ele continuou sendo irrepreensível. E diz o texto que ele agradou ao Senhor por seu relacionamento, porque Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus assim como Enoque. Os dois homens na Bíblia que recebem esse título de andar com Deus. Enoque andou com Deus e foi salvo da morte. Noé andou com Deus e foi salvo do dilúvio. E andar com Deus no hebraico significa que basicamente era um ato contínuo, era um ato constante, sem nenhuma interrupção, ou seja, todo santo dia Noé andava com Deus, Noé tinha relacionamento com Deus, Noé investia na sua vida devocional, Noé tinha prazer em falar com Deus, ouvir as orientações de Deus. Tanto é que quando ele recebe o plano para a execução da arca de Deus, diz o texto depois que ele cumpriu rigorosamente a risca, ele fez conforme o Senhor determinou. Por quê? Porque ele andava com Deus, ele conhecia Deus, conhecia o caráter de Deus, andava com Deus. E a grande pergunta é: você anda com Deus? Você tem prazer em se relacionar com Deus? Você tem desejo de andar com Deus? Você tem como plano, como meta da sua vida para 2021, continuar andando na presença de Deus e andando com Deus.
Eu concluo dizendo que Deus olha para o mundo da mesma forma, com um olhar de dor, com um olhar de justiça, mas também com um olhar de graça. Em Cristo nós temos a expressão exata da graça de Deus. Noé construiu a arca para salvar a humanidade, mas conseguiu salvar a sua família. Em Jesus, a graça de Deus, a salvação de Deus é disponibilizada para toda a humanidade. E agora, não tem como você falar que não conhece a respeito da graça. Eu espero, em nome de Jesus, que você se renda a Ele, que você confesse a Ele e que você busque a salvação. Assim como nos dias de Noé, ninguém deu crédito à sua voz, mas houve um dia que a chuva caiu, a água subiu e as pessoas tentaram entrar na arca e não conseguiram. Nós estamos anunciando Jesus domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, e o meu desejo e a minha fala contundente nessa hora é que você se arrependa, para que você volte-se para Deus, porque um dia será tarde. A semelhança de Noé, eu quero ser um pregador justo e ser lembrado como pregador da justiça. O meu desejo como pregador é que você esteja na arca da salvação. E assim eu encerro a minha fala, pedindo que Deus complete no meu e no seu coração aquilo que faltou. Deus abençoe as nossas vidas.